Você já pensou qual o real custo das suas roupas? Como a moda é responsável pelos impactos sociais e ambientais do planeta? Como melhorar as condições dos trabalhadores dessa cadeia produtiva? É hora de uma revolução na moda. Uma indústria que funciona sob a lógica da exploração do trabalho, dos recursos naturais e dos saberes de povos historicamente marginalizados. Além disso, a riqueza e o poder estão concentrados nas mãos de poucos. Precisamos questionar e agir. Participe da Semana Fashion Revolution 2022. O que eu posso fazer? A Semana Fashion Revolution é o primeiro passo. Junte-se a esse movimento e envolva a sua comunidade. Semana Fashion Revolution 2022, de 18 a 24 de abril. Participe! Olá a todos, todas e todes, bem-vindos, aí é mais uma apresentação da Semana Fashion Revolution. Essa atividade é sobre o Índice de Transparência da Moda. Eu sou a Isabela Lúlio, coordenadora educacional do Fashion Revolution e coordenadora do índice, e eu estou aqui com a Paloma para a gente conversar um pouco do índice e dos dados da pesquisa do ano passado. Boa tarde a todas, todos, todes. Me chamo Paloma Gervásio Botelho e sou coordenadora do Comitê Racial Fashion Revolution Brasil. Prazer estar aqui, agradecida, Isa. Obrigada, Paloma, por topar fazer essa conversa com a gente. Queria começar te perguntando, por que você acha que transparência importa? Por que é importante para você falar sobre transparência? Bom, para mim é importante falar sobre transparência porque ajuda a criar um campo de atuação mais nivelado entre as marcas, né? Constrói uma imagem da marca e a confiança do consumidor, dos fornecedores e parceiros e dos investidores. Traz luz às responsabilidades de todos ao longo da cadeia de fornecimento, além de criar um ambiente de trabalho de satisfação entre todas essas relações, né, entre consumidores, parceiros, fornecedores dessas marcas. Incentiva melhores práticas de compras internamente e permite o monitoramento público e a ação coletiva de ONGs, de ONGs e sindicatos, o que pode ser uma maneira mais rápida de identificar e resolver problemas, né? Transparência nos abre possibilidades de ver as atuações dessas empresas, né? Confiança, né, Isa? Relação de confiança é tudo nessa vida. Que nem uma relação pessoal mesmo, né? A transparência, ser sincero, é o que realmente abre aí os caminhos, né? A gente costuma até trazer a metáfora de que a transparência é como se fosse uma lanterna, que joga luz sobre os problemas, mas também sobre as soluções. E uma novidade legal que a gente tem aqui para esse ano é que o Wikirate, que é uma plataforma de dados abertos, começou a usar os dados do Fashion Revolution Brasil. Então, eu queria mostrar um pouquinho para você e também para todo mundo que está assistindo a gente, como que navega, né, no Wikirate e como que as pessoas podem utilizar. Essa página aqui que vocês estão vendo é a página do Wikirate, né, que é essa plataforma de colaborativa de dados abertos, onde é possível visualizar os dados de impactos sociais, ambientais e de governança de diversas empresas, né? Não só de empresas de moda, e não só do Brasil, do mundo inteiro. Então, isso permite que a gente consiga comparar essas empresas, comparar estudos e ter aí uma base de dados para diversos tipos de pesquisa e também para o consumidor, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a página do Fashion Revolution, né, do índice, para a gente dar uma olhadinha como funciona. Primeiro, como, né, a página está em inglês, tem um recurso interessante que dá para usar, que é o da tradução aqui do Google mesmo. Alguns termos podem ficar um pouquinho errados, mas dá para ter a noção geral, assim, né, para entender realmente a página. Bom, então aqui do lado direito, a gente tem uma explicação rápida do que é o índice e um link para quem quiser acessar a pesquisa na íntegra. E a gente tem as métricas, né? Quais são os indicadores que são olhados aí na nossa pesquisa. Então, é dividido nas 5 seções, que são as mesmas 5 seções que são utilizadas no relatório. Então, políticas e compromissos, governança, rastreabilidade, conhecer, comunicar e resolver, e os tópicos em destaque. Então, as pessoas podem vir aqui, clicar em qualquer um desses temas, e aí vai ver os indicadores que tem dentro de cada seção. E aqui do lado esquerdo, a gente tem, né, sempre em formato de gráficos, os desempenhos das empresas analisadas.
Então, né, no índice, as pontuações são de 0 a 100%, e aqui no site eles traduzem para uma nota de 0 a 10, mas é basicamente, né, a mesma coisa. E aí a gente consegue ver aqui, né, conforme também a gente vê no índice, que infelizmente a grande maioria das marcas analisadas ainda está nessa faixa aqui, entre o 0 a 1%, né, então, e aí a gente tem pouquíssimas aqui acima dos 50%, então acho que isso que é um dado que vale a pena a gente olhar. Então a gente tem, né, bastante coisa que dá para observar aqui no índice. Paloma, fala aí algum indicador, alguma coisa para a gente pesquisar mais e mostrar mais aqui na plataforma. Posso puxar para o meu assunto, Isa? Representatividade étnico-racial? Com certeza, vamos lá. Aqui esse item, ele está aqui né, nos temas em destaque, na seção 5. Então, clicando, a gente consegue ver todas as temáticas, né, olhadas dentro desse indicador. Então, tem trabalho decente, igualdade racial e de gênero, que é o que a gente vai olhar agora, né? Mas tem muitos outros, materiais sustentáveis, consumo excessivo, águas, mudança climática. Então, vamos aqui no igualdade de gênero e igualdade racial. E aí, né, aqui dentro, a gente pode ir tanto para os indicadores de gênero quanto os raciais. Vamos lá para o de igualdade racial. E aqui a gente consegue ver, né, o que o índice olha quando a gente fala sobre igualdade racial. Então, no índice tem desde, né, ações para promover a igualdade racial, mecanismo de desenvolvimento de carreira, né, porque não adianta só a gente chamar esses colaboradores, a gente tem que conseguir ter um ambiente de trabalho favorável, que retenha esses talentos e que tenha promoção deles dentro da empresa. Diferença de salário, tanto, né, no próprio colaborador, quanto na rede de fornecimento, e a distribuição, né, por raça dentro dos trabalhadores. Mas o que mais me chama a atenção aqui, que a gente pode ver os gráficos aqui do lado esquerdo, grande maioria das marcas, elas estão aqui no 0 a 1, né, então, ou seja, elas publicam quase nada ou nada sobre essa temática. Paloma, por que você acha que isso acontece, assim? Porque é um tema tão relevante, ainda mais atualmente, se fala tanto disso, né? Desde daí de George Floyd, enfim, de tudo. Por que você acha que as empresas ainda pontuam tão baixo? Olha, Isa, é doido, né? São 12%, né? Apenas 12% de 50 empresas que abordam, né, e que trazem com transparência essa temática, essa preocupação, né? Eu entendo que é falta de interesse mesmo, né? Porque são tantas discussões, são tantas aberturas, né? O silenciamento, ele ainda é muito presente, né? A gente tem muito a galgar nesse espaço. No final das contas, a representatividade étnico-racial, ela acaba sendo, a gente vê, né, ela acaba sendo, eu costumo dizer, que só na capa de revista, né, a gente olha para a capa de revista e tem lá um corpo negro, mas a hora que você vai olhar, abre a revista e consome o seu recheio, o seu conteúdo, não apresentam as inventividades, as intelectualidades, as criatividades das pessoas negras, né, que a gente está presente em todos, né, falando do mercado de moda, nós estamos presentes em todos os setores, né, não somente no chão de fábrica, o qual a gente sabe que o corpo negro é muito presente, muito ativo, né, e também, ao mesmo tempo, invisibilizado nesse espaço, né, então eu vejo, são as violências do racismo, né, ainda e sempre presentes e latentes na nossa sociedade. Sim. Não, e não faz sentido nenhum, né, se a gente parar para pensar também em o quanto ter um corpo ali mais diverso nos seus colaboradores pode trazer benefícios até na parte do lucro mesmo para a empresa, né? Então, não é, assim, uma ação de caridade ou nada desse tipo. É realmente o que precisa ser feito para até o bem-estar da própria empresa, né? Para que ela possa ser mais diversa, ela possa ter mais criatividade, enfim, tantas outras temáticas possam ser abordadas lá dentro, né? Então, realmente
esperamos aí que os próximos anos a gente consiga ver uma mudança rápida e radical nesses indicadores, porque está mais do que na hora, né? Exatamente, exatamente. A diversidade, a multiplicidade é benefício puro, né? Para todos, né? Para todas, para todes, né? Dentro do mercado corporativo, mas fora dele também, né? A gente ter acesso às múltiplas culturas amplia o diálogo, né? Amplia o entendimento, traz saudável, traz saúde, né? Uma relação saudável entre seus colaboradores, traz uma qualidade de vida, né, no trabalho, né, que reflete na qualidade de vida pessoal de cada colaborador. É de extrema importância, um assunto de extrema importância e de extrema urgência. Mas Com certeza. tá difícil, mas a gente não desiste, né? Não, estamos aqui para isso e vamos continuar batendo nessa tecla. E falando, né, disso, de criar um ambiente bom dentro da empresa e dos trabalhadores, eu acho que um outro ponto que é bem legal da gente conversar sobre, e que eu sinto que ainda é pouco conversado aqui no Brasil, é a questão do salário justo para viver, né, que é aquele salário que ele é acima, né, não é um salário mínimo, ele é acima do salário mínimo, ele é um direito humano reconhecido pela ONU, que é que os trabalhadores eles devem receber para que possam se alimentar, ter uma moradia, ter saúde, ter educação, ter roupas, né, a gente está falando da moda aqui, e possam também ter uma reserva para emergência. A gente acabou de ver aí a Covid, né, a crise da pandemia, e tantos trabalhadores não tinham, né, essa reserva para poder se manter, por conta de sempre viver ali na risca do salário mínimo. Então, eu acho que também é um outro assunto que a gente precisa falar mais sobre, né, Paloma? Que a gente precisa que as pessoas conheçam mais. Com certeza. Basicamente, o saneamento básico, né? O acesso à estrutura básica de vida, né? Para que um cidadão seja realmente respeitado, né? Enquanto cidadão pagador de impostos, trabalhador, né, e que de fato movimenta a estrutura econômica de um país, de uma sociedade, de um mercado, no caso o mercado da moda, né? A gente sabe que a distribuição de renda no mercado da moda, de lucro, é completamente desigual, né? Sim, completamente. Bom, agora a gente está vendo, né, aqui no Brasil, o aumento de todos os preços, todas as coisas. É irreal a gente achar que o valor de um salário mínimo consegue sustentar uma família, né? Então, é por isso que é importante a gente levantar essa bandeira do salário justo para viver. Sim. A gente sabe que a maioria vive na margem da miserabilidade, né? A maioria dos nossos. Posso dar uma sequência aqui na sua pergunta, Isa? Claro. Com uma resposta, né? Por que é importante a gente também adentrar nesse assunto do salário mínimo para viver, né? Que é justo, é digno, né? É importante a gente falar para reconhecermos que este assunto depende de fatores políticos, sociais e econômicos complexos, completamente complexos, e que não é simples de ser abordado, né? Mas também pode ser mais simples de ser aplicado. Essa é uma verdade, a gente sabe, né? Entretanto, isso não isenta as marcas de sua responsabilidade. As marcas não teriam produtos para vender sem as pessoas que o fabricam, sem a mão de obra dessas pessoas. E ainda assim, os modelos de negócio da maioria das empresas privilegiam maximizar o lucro para os acionistas, enquanto os trabalhadores, em suas cadeias de valor, lutam para conseguir arcar com os custos de suas necessidades básicas. Né? Resumindo aí tudo isso que a gente falou em outras palavras, as empresas podem e devem fazer mais. Sabemos que o salário mínimo brasileiro atual, de R$ 1.100, não é o suficiente para garantir um estilo de vida saudável e justo para os trabalhadores e suas famílias. Não é não? Exatamente. E aí, Isa, eu posso... Desculpa não, te claro, interromper. pode falar. Não, eu teria uma pergunta para te fazer, mas eu te interrompi. Não, só ia falar que quando você foi falando aí, dando uma introdução, explicando bastante sobre o salário justo para viver, eu fui mudando a página aqui para a gente acessar os dados do índice, né, no Wikirate sobre isso. Mas pode fazer a sua pergunta. Perfeito.
Bom, Isa, como a gente pode observar aqui, né, acompanhando o índice de transparência na tela conosco, as empresas analisadas pelo índice em 2021 estão dentro desse tópico? Então, infelizmente, essa é uma das seções do índice, né, dos indicadores, que tem menos informação divulgada publicamente pelas marcas. Apenas 2% das 50 marcas analisadas do ano passado divulgavam qual era o percentual acima, né, do salário mínimo que os trabalhadores das cadeias de fornecimentos delas recebiam, e nenhuma marca divulgou que os trabalhadores, né, qual é a quantidade, né, desses trabalhadores da sua cadeia de fornecimento que recebe um salário justo para viver. Então, é praticamente zero, né, essa informação, não existe transparência sobre esse assunto. Como eu já falei, né, a gente entende que esse é um assunto novo, né, relativamente aqui para o Brasil, que está sendo mais falado agora, mas é isso, né, as empresas precisam se posicionar e precisam falar sobre isso, principalmente pensando aí, né, nesses momentos de crise que a gente já viveu e que a gente sabe que, infelizmente, vão vir cada vez mais, né, se a gente for pensar, por exemplo, uma crise climática, né, que está iminente aí, e que, com certeza, a gente já sabe, tem estudos, que quem vai ser mais impactado por essa crise, quem já está sendo, são os trabalhadores, né, são a camada mais pobre da população. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí, eu queria aproveitar para trazer aqui para a gente uma outra ferramenta, vou espelhar aqui também para vocês verem, que é o Fashion Checker. Não sei se está dando para ver aqui. Lori, acho que eu preciso interromper, né? Peraí. Que na tradução literal podemos chamar de verificador da moda, né? O Fashion Checker. É isso aí. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para todo mundo conseguir ver. Pronto, acho que agora está indo. Deixa eu traduzir de novo aqui para a gente ficar com a página em português. Então, né, o Fashion Checker, ele bebe dados do Wikirate. Então, também por isso que é super legal ter os dados do Fashion Revolution, né, do índice lá, e que qualquer pessoa colabore com o Wikirate, porque aí outras organizações, outras iniciativas conseguem pegar esses dados e de outras pesquisas e fazer análises, né, mais aprofundadas sobre algum tema específico, como a casa aqui, né, do Fashion Checker, que é da Clean Clothes Campaign, que é uma outra organização focada na moda, né? Então, eles fazem essa pergunta, né? Até aqui, ó, a imagem da lanterna que eu falei no começo da nossa conversa, ela aparece aqui também, que a tradução aqui também é ruim, né? Mas, enfim, que é aquela questão do que se as pessoas que recebem fazem nossas roupas, elas são pagas o suficiente para viver? Então, a gente consegue ver aqui diversas marcas, né? Então, elas estão listadas aqui de A a Z, dá para ir mudando de página, né? Aqui, vendo, né, outras empresas. Aí, como eles estão pegando esses dados, agora a gente consegue ter empresas onde o escritório principal, né, seja no Brasil. Então, o Brasil também está fazendo parte aqui do Fashion Checker. Então, a gente consegue observar, né, nessa lista aqui, tantos dados de transparência, se tem algum compromisso... Quanta carinha triste, não? Pois é, você viu só carinha triste e vermelha aqui. Que é tudo que significa que o quê? Não tem informação, né? Então, não está sendo respondida essa pergunta. Então, não estão respondendo se é pago, né, um salário justo para viver, se tem algum plano de ação, porque mais do que falar um compromisso, né, a gente precisa falar como a gente vai chegar lá. Então, se tem esse compromisso público, se fala da questão dos custos trabalhistas separados, né, quando a gente fala de quanto se paga por um produto, né, na questão do fornecimento, se os custos trabalhistas estão separados, para que eles não possam ser cada vez mais espremidos, porque a gente sabe que quem acaba sofrendo ali, né, nessa negociação de preços, muitas vezes é o trabalhador. Então, é bem legal que a gente consegue pesquisar e ver, às vezes, alguma marca que a gente goste, clicar nela, e ir vendo, né, mais informações, enfim. Pois é, o que significam as estrelas? Vamos voltar lá.
Aqui, as estrelas são se tem a questão da transparência da cadeia de fornecimento. Então, essas marcas, elas divulgaram a questão, alguma informação sobre os seus fornecedores. Então, aí Quanto aqui você menos consegue estrela, ver. menos informação, né? Isso. E aí Sobre o esse site assunto. traz até mais, assim, mais links que as pessoas podem conhecer, né, mais sobre essa transparência da empresa. Mas a gente vê que a maioria é uma estrelinha só, né? Até dá para pôr aqui a opção com mais empresas aparecendo para a gente ver. E é isso, né? A festa da carinha triste aqui, infelizmente. Muitas. E É legal reforçar, né, que o Fashion Checker, ele o foco dele é sobre o salário mínimo para viver, né, o salário digno, quantos trabalhadores estão recebendo. Ele não tem os outros tópicos, né, que o Índice de Transparência da Moda, desenvolvido pelo movimento Fashion Revolution, traz, né? isso, O foco dele é específico, né? É um foco específico, e tem tudo a ver com a temática da Semana Fashion Revolution desse ano, né? Que é dinheiro, moda e poder. Acho que não teria como estar mais alinhado, né? Porque é o que você estava falando, né? Cadê? Né? O dinheiro está onde? Está na mão dos acionistas, né? Onde que está o poder? Onde está? Então, Nossa, e esse dado? Pois é. 93% das marcas pesquisadas não estão pagando aos trabalhadores do vestuário um salário digno. 93%. É assustador, né? Demais. Quando a gente para ver como que as pessoas que fazem as nossas roupas estão sendo pagas, né? Que a moda, ela é expressão também, né? Ela tem um lado tão positivo, né? Ela é individualidade. Você, como consultora de moda, né, sabe super bem que desse lado da moda tão poderoso, poxa, né? Os trabalhadores, eles têm que Subjetividade, estar. né? Você conversar com o seu guarda-roupa é um processo de autoconhecimento, trabalha a criatividade, né? É uma expansão tão grande assim de possibilidades. No final das contas, a roupa é o último elemento, né, da moda, na verdade, né? São várias categorias, vários elementos para a gente analisar, para a gente observar e para a gente se apropriar deles, né? É importante a participação do movimento social, né, do indivíduo enquanto sociedade, para cobrar dessas marcas essa transparência, né? Essas informações, não só as informações, mas a prática em si, né? Porque às vezes a informação ela também não vem com a transparência, com a verdade, né? Como a gente espera, mas a prática em si, né? Então são as diversas hashtags do Fashion Revolution. Eu peço a sua ajuda, Isa, para a gente pensar nelas aqui, trazer elas para as pessoas usarem, né? Perguntarem, questionarem e usarem as nossas hashtags. A do comitê é a cor de quem fez minhas roupas. Sim, a gente tem também, né, a quem fez minhas roupas e do que são feitas minhas roupas, que são questionamentos que a gente precisa fazer, né, para as marcas que a gente gosta, que a gente admira, porque a gente merece, né, saber quem está por trás, os recursos que estão sendo usados, a cor de quem está fazendo as nossas roupas. Então, esse é o momento da Semana Fashion Revolution, é da gente, né, fazer essas perguntas. E aqui a gente está falando de algum dos muitos motivos do porquê que a gente precisa dessas respostas. Aí aqui, né, enfim, tem mais informações sobre as diferenças, né? Então é bem legal, dá para ver, por exemplo, o salário mínimo, né? O que paga de comida? Então não é fácil obter nutrição, é muito caro, né? Carne, a gente sabe, peixe, frutas, até legumes, né? Tá super caro também. Então, um salário mínimo pode ser comum pular a refeição, chegar no fim do mês e ter menos comida. Já com um salário justo para viver, né? Um valor digno ali, o trabalhador consegue se alimentar a sua família e ter uma dieta saudável e variada pelo menos 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. Então, é bem legal que o site ele traz essas informações mais detalhadas sobre esse tema, né? Enfim, então tem sobre habitação, cuidados com a saúde, educação, transporte
E a questão da poupança também, né? Que a gente estava falando da pandemia. Então, o trabalhador que recebe um salário mínimo, por exemplo, é muito provável que ele esteja endividado, que tem essa luta, né, para equilibrar as contas, os empréstimos. Então, viver sempre com essa questão, né, da dificuldade ali financeira para um momento de crise. E com salário digno para viver, o trabalhador ele consegue fazer uma pequena reserva, né? Então, conseguir guardar esse pedaço de salário para despesas inesperadas e para realmente ter um pouco mais de resiliência nesses momentos de crise. Então, falar Para sobre viajar, né, gente? Para viver, né? lazer, né? Poxa, a gente Ter o não... seu momento de lazer, de descanso, de diversão, consigo mesmo, com a sua família, né? Isso é qualidade de vida, é o direito de todos. Exatamente. Então é isso, né? Aqui também nesse site eles falam, igual a gente costuma falar, né, no Fashion Revolution, que a nossa voz, ela tem poder, né? Então vamos aí convidar todo mundo novamente, né? Deixa eu sair aqui do site para ficar nessas carinhas. Convidar todo mundo a participar da Semana Fashion Revolution, usar as nossas hashtags, conhecer mais sobre o comitê, que a Paloma está aí guiando com maestria, com todo mundo da equipe, né, dos nossos integrantes maravilhosos do comitê, baixar o índice de transparência da moda para saber mais sobre a transparência das empresas e acessar aí essas novidades que a gente mostrou aqui para vocês, né, que é tanto o Wikirate quanto o Fashion Checker, e convidar, se tiver outras ONGs aqui ouvindo, participando, que quiserem usar os nossos dados, né, nossos não, né, os dados da pesquisa, porque ela é aberta para todo mundo, por favor, entre em contato com a gente e vamos, né, cobrar aí essa maior transparência das empresas e celebrar quem está por trás das nossas roupas, né? Com certeza, maravilhoso. Só queria reforçar uma coisa, né? Investir também na saúde, né, Isa? Que é muito prejudicada, porque esse trabalho é árduo, né? É pesado, né? Essa mão de obra. E investir na saúde fisiológica, mental, né? Espiritual, né? Que a gente pouco fala e ela é essencial para a gente desenvolver e desempenhar um trabalho de qualidade, né? Render tanto quanto exigido por essas marcas, né? Infelizmente, a gente tem esses dados e esse 93%, esse número avassalador, né, assustador, ele é refletido no nosso meio ambiente, né, nas agressões que o nosso meio ambiente vem sofrendo, né? Ou seja, sustentabilidade praticamente zero, né? Esses outros 7% restantes vêm de ações das pequenas empresas, dos pequenos comércios, né, que mudam, que buscam e se fortalecem, né, numa mudança real para a nossa vivência, para a nossa existência nesse planeta. Com certeza. Obrigada pelo convite. E obrigada aí todo mundo que está assistindo. E é isso, tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente e seguimos juntos aí nessa semana Fashion Revolution e por uma revolução na moda. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo.